Vamos falar de mais uma investigação, ou da possibilidade de mais uma investigação, indo a Brasília agora para tratar de política e polícia. Mas agora o cenário é o Brasil mesmo, viu, Fefito, Paulinho? A gente volta para o Brasil, porque o Estadão informou que uma liderança do PCC, que teve conversas interceptadas pela PF, pela Polícia Federal, afirmou que a facção criminosa tinha um diálogo cabuloso com o PT. As conversas grampeadas são de abril desse ano e foram captadas pela Operação Cravada, que mira o núcleo financeiro do grupo. Alexandro Roberto Pereira, conhecido como Elias, ou Véio, também xinga Sérgio Moro e reclama da falta de diálogo com o atual governo. Afirma o criminoso aqui, aspas, olha, com nós já não tem diálogo, não, mano. Se vocês estavam tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo, não. Esse Moro aí, esse cara é um filho da P, mano. Ele veio para atrasar, fecha aspas. O Elias, o preso, prossegue dizendo que PT tinha uma linha de diálogo com nós cabulosa, segundo ele. Pois bem, ontem o PT divulgou nota dizendo que o partido entrará com várias ações na justiça a partir dessa segunda-feira contra o que classifica como falsa acusação da PF de Sérgio Moro. Direto a Brasília, vamos falar com nossos olhos e ouvidos na capital federal. Zé Maria Trindade tem mais detalhes sobre esse caso aí. Bom dia, Zé. Salve, muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Olha, Edgar, houve sim uma reação muito forte por parte dos integrantes do Partido dos Trabalhadores. As ações que serão apresentadas hoje, segundo prometem os líderes do PT, são em três frentes. Uma ação contra o próprio ministro Sérgio Moro e outra contra o presidente Jair Bolsonaro e a terceira contra veículos de comunicação. Na verdade, o diálogo existe, trata-se de uma investigação, um grampo que foi autorizado pela Justiça, e lá os criminosos comentam sobre a sua situação, reclamam do ministro Sérgio Moro e dizem que havia diálogo com o Partido dos Trabalhadores. Neste caso, aí, o Ministério Público garante que não há ligação do PT com o PCC. Mas ficou ali patente de que os criminosos consideravam o governo anterior mais fácil de lidar. E aí, nesta reação, em nota oficial, o PT diz que vai mostrar que não há nenhuma relação do PT com o PCC e, por isso, entra com essas três frentes. A ideia é tirar ali a imagem do Partido dos Trabalhadores com esta facção que domina vários presídios no país. Acho que é uma situação meio complicada. Internacionalmente, se determina que não haja negociação com criminosos, né? Terroristas, criminosos em geral. Os Estados Unidos levam isso de uma maneira tão forte que, por exemplo, o Fernando Gabeira, que sequestrou um embaixador americano na época da ditadura, né, virou deputado federal numa reunião da ONU em Washington. Uma reunião da ONU é considerada ali um terreno neutro, né? Ele queria participar, foi impedido. Aí houve todo um trabalho, na época o presidente da República, José Sarney, entrou em ação, o próprio embaixador sequestrado foi a favor do Gabeira, dizem que o tempo mudou, ele não é mais um terrorista, é um deputado federal, uma reunião da ONU, mas não, os Estados Unidos manteve a ideia de nunca mais que ele possa entrar nos Estados Unidos. Estou citando isso para dizer esta relação, que não se deve negociar e nem conversar com bandidos, com terroristas, porque isso não é educativo, isso deseduca. Em São Paulo, por exemplo, havia uma crença difícil de ser tirada do governo Geraldo Alckmin, que num determinado momento ele negociou com grupos criminosos. Então é disso que tenta fugir o PT, mas os áudios são muito fortes, mas são ideias lá dos integrantes dessa facção, né? E você bem lembrou, Zé, esse dia do tal do toque de recolher ali, né, por parte dos integrantes dessa facção criminosa e as críticas pelas quais passou o governo de Geraldo Alckmin por ali, por alusões a esse diálogo aí com essa frente criminosa, né? Você vê a chance, Caio, dessa ida do PT à justiça surtir algum efeito? Então, não dá para a gente brincar mais de fazer futurologia com o STF, dado o descompromisso de alguns ministros com a lei. Né? O Cazuza cantava, o nosso amor a gente inventa. A segunda turma do STF canta, a nossa lei a gente inventa.
E eu só senti falta aí de uma manchete na Folha de São Paulo. Eu achei que eu ia ler: PCC reclama de falta de articulação política com Moro e Bolsonaro. Podia ter a linha fina também: facção que era a volta do diálogo cabuloso que mantinha com o Partido dos Trabalhadores. Nós já suspeitávamos aí, por estatística eleitoral, que o PT é o partido predileto, né, do crime organizado, e que o Haddad era seu candidato. Haddad com aquela cara de bom moço, né, que figura em mais de 30 processos por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, enriquecimento ilícito e improbidade administrativa. O levantamento do jornal O Globo, que a gente já trouxe aqui para o ouvinte da PAN, de fevereiro desse ano, demonstrou um amplo apoio dos presidiários à candidatura petista. No segundo turno das eleições de 2018, nada menos que 82% dos presos votaram em Haddad, né? Lembrando mais uma vez o ouvinte, aquele absurdo da bandidolatria que rege o nosso sistema penal, que permite que o criminoso só tenha o seu direito político suspenso quando a sentença está transitada em julgado. Ou seja, você pode ter um réu confesso, pego em flagrante, condenado em primeira e segunda instância, que ele ainda vota. A suspensão dos direitos políticos, ela permanece durante o decurso da pena, certo? Mas só após a sentença transitada em julgado, conforme o artigo 15 da Constituição. Bom, além dessa afinidade eleitoral entre os criminosos e os petistas, tem também uma similaridade de método entre PCC e PT. Ó, diz a Lei 12.850, tá, no seu artigo 1º, parágrafo 1º, que fala sobre o quê? Organização criminosa, abre aspas. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. O PCC, Primeiro Comando da Capital, é indiscutivelmente a maior ORCRIM do Brasil. E aqui é importante lembrar, ORCRIM é o acrônimo de organização criminosa. Mas e o PT? Vamos ver se ele preenche aí esses requisitos do tipo penal da ORCRIM, da organização criminosa. Mais de 4 pessoas, divisão de tarefas, objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, econômica ou política, portanto, e cometimento de crimes com pena superior a 4 anos. Como recordar e viver, vale a pena a gente lembrar dos petistas mais ilustres, investigados, processados, condenados e encarcerados no âmbito, vamos pegar só duas grandes ações, no âmbito do Mensalão e da Lava Jato. Presidente de honra, líder máximo do PT, o Luiz Inácio Lula da Silva, mais de 8 anos por corrupção e lavagem de dinheiro. Você pega todo o primeiro escalão petista, José Genuíno, João Paulo Cunha, Delcídio Amaral, Antônio Palocci, Zé Dirceu, pega os 2 tesoureiros do partido, Delúbio Soares e João Vacari Neto, pega os marqueteiros do partido, Duda Mendonça e João Santana, sem falar em toda aquela lista do propinoduto, da Odebrecht, e todos aqueles apelidos, né? Tem o Montanha, tem a Amante e por aí vai. Então, você que é eleitor do PT, seja ele um eleitor convertido ou um eleitor eventual, por favor, pense sobre isso antes de votar. Isso é um partido ou uma organização criminosa, conforme os termos da Lei 12.850. Existe até uma ação penal apelidada de quadrilhão do PT. Né? Hoje a gente vai ter um convidado internacional aqui e vale lembrar aquele brocado em inglês, Birds of a feather flock together, que em tradução livre seria alguma coisa mais ou menos, aves com a mesma plumagem voam juntas. Então não surpreende nada a afinidade entre PT e PCC, muito menos a repulsa do PCC ao ministro Sérgio Moro, porque é interessante a gente observar isso. Os adversários, eles são uma medida para avaliar o caráter de um homem, contra o que e contra quem você luta, né? E eu estou falando de lutar, não de brigar. Briga tem hora para acabar, luta é para sempre. A Folha de São Paulo, esse final de semana, publicou a muito contragosto e fazendo 1000 ressalvas, 3 números preliminares da segurança pública no Brasil no primeiro trimestre, e aqui a fonte é oficial, é o Sinesp, o Sistema Nacional de Segurança Pública. Primeiro, queda de 22% no número de homicídio doloso, portanto, assassinatos no Brasil, né? Então, a mídia faz um tremendo alarde sobre o aumento de mortes nos confrontos com polícia, mas a realidade dos fatos é que no Brasil de hoje está menos perigoso
viver para o cidadão de bem. Segundo ponto, queda de 23% na ocorrência de latrocínio, roubo seguido de morte. Mais um índice em queda é a lesão corporal seguida de morte, queda de 9%. Então, os especialistas eles estão desesperados porque a única variável aí em âmbito nacional relevante é a troca de governo e o efeito psicológico disso. Aí você junta esses dados com a desarticulação das lideranças do PCC nas penitenciárias paulistas, foi uma das primeiras ações do ministro Moro em conjunto com o governador João Dória, com as propostas do pacote anticrime, e você tem aí o pesadelo do crime organizado. Vou ficar em 3 pontos do pacote anticrime para fechar o comentário. Aumento de 50% nas penas dos crimes cometidos com arma de fogo, fim da progressão de regime para as lideranças criminosas e, finalmente, o confisco alargado dos bens do criminoso, ou seja, aquilo que ele não pode provar uma origem lícita é confiscado pelo Estado. Então, resumindo muito, o PCC ele tem toda a razão de odiar o Sérgio Moro, assim como o PT. Vamos para o lado jornalístico agora, completar o trabalho jornalístico dessa nota, porque em entrevista ao portal UOL, o promotor de justiça do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gaquia é o nome dele, que é o responsável por pedir no final do ano passado as transferências dos chefes de facção de presídios paulistas para o sistema penitenciário federal, negou em entrevista que o tal suposto integrante do PCC, ou melhor, ele é integrante do PCC, que ele integre a cúpula da facção. Atualmente, o Gaquia é o principal investigador do país no que diz respeito ao PCC. Portanto, frases do Gaquia, do maior especialista em PCC do país. Não há nenhum indicativo de negociação do governo PT com o PCC. Aliás, é bom que se diga que os presos não foram transferidos em décadas de governo PSDB em São Paulo. Não é um integrante da cúpula, apenas traduziu o que tantos presos, em geral, quanto a própria população pensam. Ou seja, que a remoção dos líderes do PCC foi obra do governo Bolsonaro e de Sérgio Moro. A informação é distorcida. A investigação sobre o plano de resgate e o pedido de remoção do Marcola foi feita por mim, ou seja, pelo Ministério Público, e deferido pelo juiz da 5ª Vara de Execução Criminal de São Paulo. O promotor diz que o governo federal teve o papel somente de disponibilizar vagas através do Departamento Penitenciário Nacional e de organizar a logística da transferência. Apenas isso. O mesmo se diz do governo Dória, que também apenas auxiliou na logística. Isso é frase dele, do maior especialista em PCC, do promotor. O que houve aqui foi apenas um cumprimento de ordem judicial. Não cabia ao governo federal determinar ou negar transferências. É importante dar esse lado aqui, porque é o lado de quem pediu as transferências. Aliás, eu recomendaria certo cuidado de parte da imprensa, ou pelo menos de parte da imprensa que está preocupada em ponderar e ouvir os dois lados, que é o que o trabalho jornalístico tem que fazer, ao noticiar determinadas coisas, porque a última vez que um membro do PCC foi à TV para falar ou para trazer revelações bombásticas, a gente descobriu que era mentira. Aliás, lideranças desse governo, como o próprio Mamãe Falei, já foram às redes sociais dizer que o vídeo parece, que essas declarações parecem meio suspeitas. Então, assim, não é uma questão de direita ou esquerda, é uma questão de apurar direito essas informações. Deixa eu voltar lá para Brasília com o Zé. O quanto pode alimentar esse embate de narrativas, esse caso aí, que vem também a que se constatar na esteira daquela possível transferência do presidente Lula aqui para São Paulo, aí vem essa notícia. Como é que está se repercutindo aí, Zé, esse caso no embate de narrativas aí no Congresso Nacional? O que você tem percebido? Olha, Edgar, a polícia é um poder do Estado, é claro, mas do Estado e não de governo, e não da política. E a reação do PT vem exatamente nesse sentido. A acusação de que o governo, de que o presidente Bolsonaro, o ministro Moro, eles usariam a polícia, né, de forma política, e estas informações e esses processos da mesma forma. Esta é a indicação. Agora, existe sim, no meio político e debates aqui, uma espécie de lenda de que a origem da organização criminosa nos presídios, que olha, Edgar, o ministro Raul Jungmann, quando chegou no Ministério da Segurança Pública, ele entendeu que o grande problema da segurança pública
É exatamente o domínio dos presídios. Seria o primeiro passo do Ministério da Segurança Pública, segundo ele. E essa lenda urbana indica que quando a ditadura militar prendeu os militantes de esquerda e quando eles chegaram nos presídios, eles disseram, gente, nós precisamos nos organizar. E aí teria a ideia e seria o elo, a criação exatamente destas organizações criminosas na cadeia, mas nada a ver com o partido político, mas sim com a ideia de organizar e definir lideranças e tal. Vários presídios são dominados por facções criminosas, raros Sim. não são. A Papuda, por exemplo, é um exemplo de não dominação. E aí me relataram ali os detalhes de como evitar isso. Edgar, é um trabalho diário de força da polícia, de organização e de reação a cada sintoma de infiltração de integrantes desta facção criminosa. Então é uma situação muito séria e a reclamação é de uso político dessas informações e da polícia que é de Estado. Sim. Valeu, Zé. Obrigado pelas informações. A gente volta de Brasília a qualquer momento aí. Quando você tiver algo, pode chamar, Zé. A gente tá por aqui. Um grande abraço. Bom trabalho para você. Muito bem, bom dia a todos. Quero só fazer um breve contraponto aí às falas do Fefito, né, que é o seguinte, em primeiro lugar, o Falas áudio... do promotor, na verdade. Não, então, mas vamos lá. E a sua interpretação delas. O áudio, em primeiro lugar, ele não é falso, ele existe, certo? Ele consta de um processo judicial. A notícia ou a repercussão do vazamento dessa escuta, nesse caso autorizada judicialmente, não fala em negociação entre PT e PCC, fala explicitamente em o que, abre aspas, diálogo cabuloso. Aí cabe ao ouvinte interpretar como ele bem entender o que seria esse diálogo cabuloso entre PCC e PT. Outra coisa, existe uma interpretação que é amparada em estatística eleitoral. Como eu mostrei, 82% dos presos provisórios no Brasil estavam em adesão à candidatura de Fernando Haddad. Mas 82% desses presos não pertencem ao PCC. E mais, 98% deles, tem alguns estados, por exemplo, o Ceará, em que 98% votaram no PT. O PT é um partido que tem histórico, se você retomar aí a história, você vai ver que teve deputado estadual cassado por estar reunido com mais de 10 lideranças do PCC em empresa de transporte. Então, a gente não está fazendo ilações ou teorias da conspiração, a gente está simplesmente repercutindo uma coisa que houve. Um membro do PCC reclamando do Sérgio Moro, certo? E falando que antes tinha um, abre aspas, diálogo cabuloso com o PT. Quando você pega a estrutura organizacional do PCC e você vê que o PT se aparelhou de forma a operar como uma organização criminosa, aí você começa a linkar os pontos. É simplesmente isso. É simplesmente isso, a gente também tem que ouvir o outro lado. E é importante se ouvir o que o promotor, que é o maior especialista investigador sobre PCC nesse país, não nesse estado, tem a dizer. Mas ele não negou absolutamente nada do que foi repercutido, seja pela imprensa. Sim, na verdade. Não, ele deixou bem claro que o governo e o ministro não tem nada a ver com a transferência dos presos. Você acha que é possível transferir 20 lideranças do PCC sem estar articulado com o governo federal, Fefito? Não sou eu que E não só isso, são 20 lideranças do do PCC, além de outros 200 presos, e não houve o que houve em 2006, que deixou a população refém do crime organizado naquela sequência de atos terroristas do PCC. Com ele deixou bem claro, o único papel do governo foi ajudar na disponibilização das vagas. Aí você briga com ele, você não briga comigo, ótimo, eu só dei o outro lado. É assim que funciona, então. É assim que funciona. Jornalisticamente a gente ouve o outro lado. Sim, é que você não é sim. jornalista, lembrei agora. Sim. Vamos